Volte-se comigo nesta noite para o livro de Salmos, o Salmo de número 115, versículos número 2 e número 4. No Antigo Testamento, livro de Salmos, o Salmo de número 115, este versículo 2 ao versículo de número 4. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Bem, queridos, o título desta mensagem é uma pergunta: quem é Deus? Este texto, este salmo, fala sobre Deus, Deus verdadeiro em contraste com os deuses com D minúsculo, falsos deuses criados pela imaginação humana ao longo da história das civilizações, esses deuses modernos que nós criamos em nossos dias. Você sabe, todos sabem aqui, que a palavra de Deus, ela condena a manufatura de ídolos e a adoração de ídolos. E isso acontece em particular no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, diz a palavra de Deus. Todavia, deuses ou ídolos têm sido manufaturados pelas civilizações ao longo de toda a história. Deuses físicos que podem ser apalpados, tocados, carregados em procissão de um lugar para o outro, e deuses modernos também são criados pela mente humana. Artistas, figuras de impressão, ídolos, bens, dinheiro, carreira, fama, tantas coisas são adorados, almejados, e vidas são dedicadas à busca de tantas e tantas coisas que se tornam, na verdade, deuses ou ídolos, para quem nós oferecemos as nossas emoções, a nossa energia, o nosso temor também. E essas coisas, ou dessas coisas, muitas vezes, ídolos, nós tiramos a nossa alegria, o nosso prazer e o nosso senso de segurança e paz neste mundo, no lugar de buscar estas coisas do verdadeiro Deus, do Deus que se revela, do Deus que criou todas as coisas, tirar dele, buscar da mão dele o sentido e o propósito de nossa existência. Nós criamos os nossos deuses, nós criamos os nossos ídolos no passado, porque Deus é invisível ao olho humano. Então o ser humano, porque Deus é invisível, transcendente, o ser humano então criou os seus ídolos, como uma expressão material do Deus vivo e verdadeiro. E logo aquela coisa forjada pela mão e a mente humana, uma imagem de Deus, começou ela própria a ser adorado pelo ser humano, reverenciado e exaltado pelo próprio ser humano. Permita-me falar um pouco de introdução nesta noite, nosso tema, sobre idolatria. Em um nível popular, a palavra ídolo em nosso país, ela é entendida apenas como a adoração de um Deus pagão, na verdade, de um ídolo pagão. Essa é a ideia de idolatria em nossa sociedade. A imagem de um falso Deus que é adorado, de uma divindade pagã, esculpida, pintada ou em um mosaico. Essa é a ideia em um nível popular do que significa idolatria. Mas a Bíblia, ou na palavra de Deus, o conceito de idolatria é muito mais amplo do que o conceito popular que nós ouvimos e aprendemos em toda parte. Na Bíblia, a idolatria não é apenas adoração de deuses pagãos, ídolos pagãos. Na Bíblia, idolatria significa também, veja isso, adorar o Deus verdadeiro, Jeová, por meio de imagens, por meio de um símbolo, por meio de uma expressão física ou material. Isso também é idolatria na palavra de Deus. Adorar o Deus verdadeiro por meio de uma imagem. Por exemplo, todos aqui nesta noite sabem que aquele bezerro de ouro, não é? Lá do livro de Êxodo, capítulo de número 32, era um ídolo que aquele povo, através do deserto, tinha construído e moldado em ouro aquele ídolo. Mas o que a maioria das pessoas muitas vezes não parecem perceber é que aquele ídolo, aquele bezerro de ouro, ele foi feito intencionalmente para representar o Deus Elohim, o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito e conduzido aquele povo em direção à terra de Canaã. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, você não precisa abrir, eu abro rapidamente, no versículo 4 a 5, nós lemos essas palavras, observe: e ele, isto é Arão, os tomou das suas mãos. As pessoas vinham trazer ouro, pingente, brincos de ouro que seria derretido para a confecção, a manufatura daquele bezerro de ouro. E ele, Arão, tomou de suas mãos e trabalhou com o ouro, com o buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito.
E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E o termo Senhor aqui é a tradução de um dos títulos de Deus. Você percebe, na palavra de Deus, idolatria não é apenas a adoração de um Deus, um ídolo pagão, mas também tentar adorar ao Deus verdadeiro, Jeová, Elohim, o Senhor, por meio de uma imagem, é considerado na palavra de Deus idolatria. E toda tentativa de fazer, observe, uma semelhança do Deus real, invisível aos olhos humanos, e representá-lo de alguma forma visível, material, é basicamente uma mesma prática, ou a prática do mesmo pecado que levou aqueles homens da antiguidade a construírem o seu bezerro de ouro, porque eles entendiam que estavam adorando ao Deus verdadeiro. Assim, meus amigos, a Bíblia considera a idolatria como algo muito mais abrangente do que a cultura popular de que ídolo ou idolatria seja apenas adorando Deus pagão, uma imagem pagã. E há milhares de pessoas, milhões de pessoas cometendo idolatria hoje, porque elas pensam que podem adorar a Deus, Jeová, o Senhor, através de uma imagem. E elas cometem o mesmo pecado que o povo de Israel cometeu, porque elas reduzem ao Deus invisível, eterno, a um ídolo, a um objeto, a uma imagem. Bem, como nós podemos fazer? Pense sobre o comando por um minuto, para não fazer imagem de escultura no Antigo Testamento. Aquele comando, ele tem em vista, esse é o princípio que está por trás da lei. Você sabe que toda lei tem um princípio, um espírito, um objetivo. O comando que diz: não farás para ti imagem de escultura, tem em vista o fato de que Deus, o Deus verdadeiro, ele não pode de maneira alguma ser representado por uma imagem, por uma figura, por um mosaico, por uma pintura, um objeto esculpido. É impossível que Deus, o Deus verdadeiro, possa ser representado em uma figura. É claro que não, porque Deus é infinito e todos os atributos de Deus são infinitos. Como é que de alguma maneira você poderia, por exemplo, revelar ou figurar o Deus que se revela na palavra de Deus, que tem um conhecimento eterno e infinito? Como você poderia ilustrar o infinito? A sabedoria infinita de Deus, a santidade eterna de Deus. Como jamais o infinito e o eterno poderia ser reduzido a proporções e a medidas. Você percebe? É por isso que é um comando que diga: não farás para ti imagem de escultura. E todos os atributos de Deus, seu amor, sua bondade, a sua onisciência, onipotência, são eternos e são infinitos. Assim, eles não podem ser reduzidos a uma imagem, a uma figura, a um símbolo. E tudo que há em Deus possui esses atributos, essas características de glória, de majestade, de santidade, de eternidade. E trazer isso a um papel, a um objeto de madeira, irá diminuir a Deus, irá reduzir a Deus. É um insulto, não é verdade? E o ídolo enganará as pessoas, e a pessoa que o adora ou se prostra diante deste ídolo está sendo enganado, porque o ídolo diz uma mentira sobre Deus. Deus não é aquilo, Deus não pode ser representado daquela maneira. É por isso que essa prática é proibida na palavra de Deus. Bem, deixe-me falar um pouco ainda mais sobre ídolos humanos, porque quando nós pensamos sobre os ídolos construídos pelas pessoas ao longo da história, os nossos, na atualidade, nós começamos a perceber em contraste a glória do verdadeiro Deus, a grandeza, a imensidão incomparável do Deus verdadeiro, que trouxe à existência os céus e a terra. A palavra de Deus diz, de maneira bem taxativa e direta: fugir da idolatria. E é claro, porque a idolatria te afastará de Deus e por fim te levará ao inferno. Há uma condenação a ser banido da presença do Senhor. Deuses, sejam modernos, ou seja, os deuses antigos forjados pela mão e imaginação humana, eles funcionam, veja, como uma espécie de substituto ao Deus verdadeiro. Essa é a ideia, por isso que eles são forjados e eles afastam as pessoas do verdadeiro Deus. Mas há algo muito mais sutil a respeito destas coisas. Hoje em dia você encontra pessoas que dizem assim: eu tenho essa imagem aqui na minha casa. Obviamente, não seja tolo, eu não estou adorando essa imagem, você não percebe? Estou adorando a Deus, o santo, que está por trás dessa imagem. Funciona da seguinte maneira, eles argumentam: é como uma foto, uma imagem, uma representação do verdadeiro ser, do santo, do verdadeiro Deus. Você não tem uma foto? É claro que você tem, você carrega na tua carteira uma foto de tua esposa, de teu filho, filha, mas você não beija essa foto, se prostra diante dessa foto e adora essa foto. É apenas uma imagem, uma maneira de representar, mas é exatamente isso que a Bíblia proíbe.
Adorar ao Deus verdadeiro pela mediação de uma imagem é proibido. E é claro que você está venerando sim esta imagem. Você não está apenas respeitando, você está se prostrando diante dela e rezando em relação a ela. E isso é uma grande idolatria. Mas veja, nós não paramos por aí, a Bíblia não para por aí, porque é algo ainda mais sutil, e é isso que nos interessa nessa noite, a respeito de ídolos. Porque de acordo com a palavra de Deus, idolatria é mais do que a adoração de estátuas, e a idolatria também é mais do que a adoração do Deus verdadeiro por meio de imagens. Na verdade, a Bíblia ensina, e talvez isso lhe surpreenda nesta noite, que tudo aquilo do qual nós buscamos extrair um sentido de segurança e de paz e de alegria e a nossa felicidade, sejam experiências, sejam pessoas, sejam objetos, pode se tornar um Deus, pode se tornar um ídolo em tua vida. A palavra de Deus diz assim: ao Senhor teu Deus somente temerás, e ao Senhor teu Deus somente adorarás. Temer a Deus é tê-lo com profunda reverência. Mas se eu temo dinheiro, porque eu não vou ter para pagar minhas contas, e se a minha vida é atrás disso, e o meu temor está nisso, porque eu temo não conseguir sobreviver, e eu estou suando, eu estou perdendo a minha energia, eu não consigo, tudo vai em volta disso, eu estou temendo este objeto, e na palavra de Deus este ídolo é nomeado de Mamon. Tudo aquilo que nós tememos, tudo aquilo que toma a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, do qual nós tiramos o nosso prazer e senso de segurança e paz e tranquilidade nesta vida, pode se tornar um ídolo. E é assim que nós construímos e erigimos os nossos ídolos na nossa mente. São ídolos modernos, e há tantos e tantos e tantos dele. Dinheiro, uma carreira, uma profissão, experiências, posses, prazeres de todos os tipos, são ídolos e deuses para milhões e milhões e milhões de pessoas que jamais se viriam se prostrando diante de uma estátua, mas que se prostram e se entregam à busca e à adoração deste Deus como um substituto para buscar do verdadeiro Deus paz, certeza, propósito de vida para além do túmulo. Assim os homens criam seus deuses físicos, podem ser tocados, não é? Podem ser carregados de um lugar para o outro, e também criam seus deuses modernos, posses, carreiras. Eu vou viver para este objetivo, e a minha vida vai ser um sucesso, vai ser ter uma conquista e conseguir construir isso. Ah, pastor, eu não tenho esses grandes ídolos, o meu desejo é ter uma casinha tranquila, quietinha. Esse é o teu ídolo, se você não está buscando ao Senhor, e se você nunca veio a Ele para ter nele verdadeira paz e verdadeira alegria e certeza. Meu querido amigo, minha querida amiga, o conceito de idolatria na palavra de Deus é muito mais amplo. Coisas, pessoas que são adoradas e estimadas como se fossem Deus, às vezes a própria ciência, a medicina, toda a nossa esperança e confiança é colocado na ciência, porque ela vai nos levar para uma realidade muito superior, e mesmo encontrar a cura para a morte, todo tipo de coisa, não é? Eu vou me congelar e daqui a 100 anos, quem sabe, eu tenho esperança neste Deus chamado ciência, eu vou ser ressuscitado. Eu coloco a minha fé nestas coisas, de modo que muitas pessoas tiram a sua alegria, sua esperança para além do túmulo, na ciência, em objetos e em pessoas. E isso é uma alternativa para não buscar o Deus que se revela, o Deus que é real, o Deus que é verdadeiro, e buscar dele o sentido para a nossa existência, o propósito de estarmos aqui. E este texto da palavra de Deus, no Salmo de número 115, está lidando exatamente com isso. Não é um salmo sobre ídolos pagães de 4, 3 mil anos e 500 atrás, não. É um texto que foi preservado pelo Espírito, porque fala sobre verdadeira idolatria e sobre o verdadeiro Deus. Bem, quando você faz um estudo histórico, um estudo antropológico sobre os povos antigos e modernos e os seus costumes e os seus deuses, a sua religião, os seus ídolos, e você estuda, seja entre as civilizações históricas ou seja entre as civilizações antropológicas. Civilizações históricas são aquelas que não existem mais hoje, Babilônia, Síria. Civilizações antropológicas são as atuais, Yanomami, brasileiros. E quando você estuda as civilizações,
o ídolo, a religião, das civilizações, sua cosmogonia, ideia de início do universo, sua cosmologia, como eles compreendem a criação, você descobre algo interessante. E nos dizem os historiadores que os ídolos, os deuses construídos pelas civilizações, observe isso, têm sempre em vista o benefício do adorador. Muito interessante, não é verdade? Em todas as civilizações, quando divindades são criadas e forjadas em uma estátua, em uma pintura, em alguma imagem, em algum elemento, o objetivo da construção deste Deus e da formação dele ao longo do tempo tem em vista o benefício do adorador. É para o bem, é para o orgulho da pessoa que o construiu, que o esculpiu, e não para o bem do próprio Deus que está por trás da imagem, supostamente. A imagem é criada para o adorador. E de acordo com o tipo de Deus, de ídolo que ela deseja adorar e que lhe será mais beneficial, que ela possa se orgulhar diante das outras tribos, um Deus que ela possa se orgulhar diante do seu vizinho, que faz as coisas para ele, para ela. Os arqueólogos nos dizem, suas descobertas, que na antiguidade a classe média de certas civilizações bem desenvolvidas marcava o seu status social através do seu ídolo. Um ídolo que não era feito de pau, era de prata, ou era de ouro, ou era muito grande. Um ídolo que era bem formado. E coisas como essa marcava a classe social das pessoas. E liturgia eram criadas em torno desses ídolos, porque eu preciso servir e adorar este Deus. Deixa-me fazer um parênteses para que você perceba algo muito sutil. Você sabe como a idolatria entrou no cristianismo através do catolicismo romano? Porque aquelas imagens que começaram a ser reverenciadas como uma figura do santo tal, e de Deus, e do Senhor Jesus, e do Espírito Santo, no momento em que você cria um objeto, seja um quadro, seja uma escultura, para representar um Deus, então você tem que honrar esse objeto. Você tem que ter reverência diante desse objeto que representa Deus. Você não pode pôr embaixo do braço e sair andando para cima e para baixo, isso é reverente. Você precisa criar uma liturgia, não é? Com mantos e com beleza, e daí surgiu toda a parafernália da idolatria que nós temos pelo catolicismo romano, gradativamente, até o ponto em que as coisas chegaram. E uma liturgia era preparada entre os deuses pagãos da antiguidade também. E essa liturgia, ela era criada, porque esse é o objetivo da liturgia, agradar ao ídolo, ao Deus que está por trás do ídolo. Lembre que o objetivo da construção de um Deus falso, de um ídolo, é o benefício do adorador. E essa liturgia, ela deveria trazer algum resultado para o adorador. Deveria ser uma liturgia a ser performada diante deste Deus, diante desse ídolo, que lhe trouxesse, por exemplo, chuva para a sua plantação, saúde para a sua família, um parto saudável, a criança não morresse, uma boa colheita e coisas como essa. Sempre algo para o adorador, sempre algo para ele, para ela que adora o ídolo, algo para você. Não havia nada intrinsecamente de belo ou de maravilhoso nesse ídolo. Se, por exemplo, alguém te perguntasse: esse teu ídolo aí, o que há de belo nele, o que há de diferencial, porque ele é melhor que os outros deuses das outras nações, há algo de anormal, de grande, de profundo com esse ídolo, com essa imagem, com esse Deus que você crê, digno da tua apreciação, digno da tua reverência, digno da tua vida, em caráter, em atributos? Não haveria nada, absolutamente nada, porque era uma questão dirigida ao adorador, era para o benefício do adorador. Você poderia perguntar às pessoas que adoram esse Deus: suponha que ele não te dê nada. Me diga uma coisa, suponha que esse teu ídolo, esse teu Deus, ele não te dê nada. Será que ele é digno ainda do teu louvor, da tua adoração, do teu estudo? É claro que não. Ele está ali para me servir, para me produzir algo, para me dar algo, algum benefício. O ídolo não era adorado pelo seu próprio bem, por causa da sua divindade, do seu caráter. Era apenas uma superstição, na verdade. Eu creio que se eu aplacar este Deus, e a imaginação humana é muito grande, não é verdade? Se eu fizer algo assim que mostre grande amor e sacrifício, ele vai me dar algo. Então você começa oferecendo plantas, grãos, daqui a pouco sacrifícios com sangue. Se as coisas não estão funcionando bem, você oferece o teu filho, que você tem mais de precioso. O coração humano é profundamente idólatra, mas algo precisa ser feito, uma liturgia. E se eu agradar este Deus com uma oferta muito grande, eu vou ter fortuna, eu vou vencer a guerra, mas é tudo para mim, nada para ele. Não é por causa do Deus, da divindade, do ídolo, é algo para mim. E essa, meus queridos irmãos, é a diferença fundamental e intrínseca entre os deuses e os ídolos dos homens criados por nós, seja na antiguidade, sejam ídolos modernos.
e o verdadeiro Deus. Porque Deus é adorado por quem Ele é, pelos seus atributos eternos e gloriosos, por sua pessoa, não pelo benefício que nós tiramos dele. E ainda, embora nós recebamos tantas bênçãos da mão de Deus, tanto cuidado e tanta direção e tanta graça e tanta proteção, nós o adoramos por quem Ele é, e o adoramos na beleza da sua santidade, que significa dizer seus atributos santos e divinos, porque Ele é um Deus de amor e misericórdia, um Deus que preserva a criação, um Deus que protege, que guarda e que guia. Bem, quais são os ídolos humanos? Quais são os deuses que nós criamos? Nós estamos pensando sobre isso nesta noite. É óbvio, não é? O dinheiro, ele é um deles, um grande Deus. A autoestima, prazeres, posses, o meu próprio corpo, a minha autodeterminação, que eu posso dirigir a minha vida e fazer o que eu quero. Isso me serve como um Deus. Eu posso adorar e dirigir a minha vida em torno deste Deus. Eu crio, eu forjo o meu próprio Deus como uma forma de não buscar o verdadeiro Deus, como uma forma de negá-lo em meus pensamentos. Ainda embora esses ídolos sejam coisas inanimadas, mortas, elas me dão satisfação. Eu extraio prazer e conforto e um senso de segurança para a vida destas coisas. E você terá que servir a este Deus para agradá-lo, o teu corpo, os teus bens, pessoas, planos e carreiras. Mas o Deus da palavra de Deus da Bíblia é tão diferente. Embora você receba tantas coisas de Deus, a razão fundamental por que você deve buscá-lo é porque Ele é digno. E a razão por que você deve fazer um autoexame do teu coração e vir ao Senhor, verdadeiro Deus, é porque Deus, o Deus revelado na palavra de Deus, Ele é a fonte de todo o bem. Ele é a fonte de toda a vida e de toda a certeza. Deus é melhor do que qualquer experiência possível nesta vida e qualquer posse, qualquer conquista que você jamais consiga alcançar. Bem, nós recebemos de Deus infinitamente mais do que qualquer experiência neste mundo e nesta vida. Nós temos Ele aqui nesta vida e podemos conhecer Deus e tê-lo para a eternidade. E essa é a razão fundamental por quem Ele é. Um Deus glorioso, um Deus santo e um Deus pessoal que pode ser buscado e pode ser conhecido pelo ser humano. Somente Ele pode perdoar os teus pecados. Somente Ele pode fazer algo tão magnânimo, tão tremendo, de descer a este mundo e suportar aquela cruz de dor e agonia no lugar de pessoas como você e como eu. Que Deus de misericórdia e compaixão. Somente Deus, revelado na Escritura, encontrou um meio de manter a sua lei santa, justa, e a sua justiça, e ao mesmo tempo salvar pecadores, resgatar homens e mulheres. E Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus longínquo. A maioria dos deuses, ou todos os deuses criados pela imaginação humana, estão lá longe, não é? Não se importam com a gente, mas Deus é presente. Ele é real, você pode buscar e ter um relacionamento com Ele, você pode estudá-lo na sua palavra, e conhecer os seus atributos, o seu caráter, e buscá-lo e realmente tê-lo em tua vida. Deus pode ser conhecido e você pode ter um relacionamento pessoal, e Ele ouve as tuas orações, e Ele responde às tuas orações, e Ele conhece o teu futuro, e Ele se importa com você. E quando você o busca, você conhece um Deus que não é impessoal, abstrato, uma energia, uma força, mas um Deus que sente por você, um Deus que preparou um caminho de salvação e de reconciliação para a tua alma. Esse é um Deus que se revela, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e nós precisamos nos reconciliar com Deus. E nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo, antes de entrarmos em sua presença um dia. Deixe-me voltar a este texto, porque logo no início deste Salmo de número 115, algo interessante aqui. Veja comigo, está no versículo de número 2, Salmo de número 115, versículo de número 2. Ouça essas palavras. Por que dirão os gentios? Uma pergunta. Onde está o seu Deus? Isso é algo interessante, sabia? As nações pagãs que viviam em volta de Israel, elas sabiam que o Deus de Israel não podia ser visto. Ele era invisível. Ele não podia ser visto com o olho humano. Eles vinham de Canaã,
da região de Gaza, os filisteus, os cananeus, os sidônios, fazer comércio em Israel, e eles observavam: cadê os deuses? Onde estão os deuses a quem eles adoram? Em seus países havia estátuas, ídolos de todo tamanho, em toda parte, em todo lugar. Você se recorda de Paulo em Atenas, não é? Mas o Deus de Israel, eles sabiam que era invisível. E assim eles ridicularizavam os hebreus e faziam essas perguntas: onde está o teu Deus? Nós não podemos ver o teu Deus, cadê ele? Nós não podemos tocar onde ele está. Vocês podem ver o nosso Deus, tocar o nosso Deus, as nossas procissões você vê, mas onde está o teu Deus? Para eles, Deus precisava ser visível. Sabe por quê? Porque um Deus invisível causaria muito temor. Um Deus invisível mostra que Ele me conhece, eu não posso vê-lo. Se eu vejo algo, eu tenho um domínio sobre algo, eu sei para onde ele está indo, como é que está se movimentando, de que maneira esse ídolo, essa pessoa age. Mas um Deus invisível causa imenso temor, e nós não queremos um Deus que nós temamos, na verdade, um Deus que me vê onde quer que eu esteja. E nós não queremos um Deus que se revela como uma pessoa, com caráter, com atributos, que possa ser conhecido pessoalmente, eu possa ter um relacionamento com Ele. Não, Ele tem que ser visível, e Ele tem que ser estático como uma estátua, como um mosaico, como uma pintura. Porque talvez, se Ele se revele, e se Ele for pessoal, Ele tenha critérios, e Ele tenha padrão, e Ele tenha uma opinião moral sobre as coisas, e Ele tem uma opinião sobre a minha vida e como eu estou vivendo, e talvez Ele esteja desagradado da maneira como eu vivo. Nós não queremos um Deus que tenha uma opinião, que demande, que tenha critérios. Assim é muito bom ter um ídolo que eu possa carregar para cima e para baixo. Nós queremos um Deus limitado em uma estátua, em um mosaico, em um símbolo. Um Deus e quando eu estiver cansado dele, bem, eu posso guardá-lo no armário, deixar ele lá no templo e não precisar buscar ele. Um Deus que eu possa controlar, não é? Um Deus que eu possa lidar com ele. Um Deus, na verdade, que eu possa construir a personalidade dele. Porque se eu vivo em pecado, e se eu estou em fornicação e na prática da mentira, então eu manufaturo um Deus que não se importará com essas coisas, que não me acusará por isso. Na verdade, meu Deus, na verdade, Ele irá aprovar a fornicação. Ele terá templos com sacerdotisas prostitutas, tanto homens quanto mulheres. Ele vai aprovar essas coisas porque eu quero isso. E a mentira está tudo bem para esse meu Deus que eu construí. Você sabe que na antiguidade as coisas eram assim, não é verdade? Eu quero um Deus que possa ser manipulado como me apraz e que me permita viver como eu quero. Você vê o apelo de ter um ídolo, de construir um ídolo? Esse é o apelo. Da mesma forma somos nós nesta noite. Eu me recordo, estava conversando com alguém outro dia, e no meio da conversa sobre Deus, sobre a pessoa do Senhor, sobre o seu caráter, ele parou e falou assim: eu creio em Deus da minha maneira. Palavra, não é? Que declaração. Eu creio em Deus da minha forma. Isto é, ele de alguma maneira criou a personalidade do Deus que ele crê. Deus é só amor, Ele não é justiça, segundo a maneira como ele estava descrevendo este Deus. Ele não condena o pecado. O Deus só vai condenar Hitler, Stalin, ninguém mais. Esse é o Deus que ele criou na imaginação. Eu penso em Deus da seguinte maneira. É um pouco diferente da maneira como as outras pessoas pensam. Deus, eu creio da minha maneira. Mas o que ele não percebia é que ele estava esculpindo um ídolo e construindo o seu próprio Deus, e dando a ele um caráter e uma personalidade, e vai ser certamente um Deus que não vai interferir em seus pecados, nem condená-lo. Ele não precisou esculpir nenhuma estátua, mas ele construiu o seu próprio Deus e o seu próprio ídolo. Deixe-me perguntar a você nesta noite com toda a solenidade: será que até aqui nesta jornada você não está construindo um Deus em tua imaginação e você diz a si mesmo: Deus para mim é desta maneira, eu creio que Ele vai agir desta maneira e que Ele não se importa com os meus pecados? Você é um idólatra. Você construiu o teu próprio Deus. Você está adorando um Deus da tua imaginação. Esse não é o Deus revelado na palavra de Deus. E se você criou o teu próprio Deus, então quando você morrer, o teu Deus morrerá com você. Porque Ele não é eterno. Ele não é o Criador dos céus e da terra. Ele não é o Deus da palavra de Deus. Quantas milhões de pessoas transitam pela rua neste momento
carregando em suas mentes e seus corações uma pequena estátua de um Deus imaginário que eles criaram e vestiram com roupagem cristã, mística ou qualquer tipo de coisa. É um ídolo criado no coração e na mente humana. Meu querido amigo, minha querida amiga, nesta noite, a realidade é que você e eu fomos criados como pessoas para adorar a Deus. Você é um adorador. Você recebeu uma alma. Um animal não pode adorar a Deus de fato. Mas você e eu podemos, e nós somos criados para adorar o Deus verdadeiro. E se você não conhece o Deus que se revela na palavra de Deus através de Jesus Cristo, e você não o busca e não o adora, você irá por necessidade adorar alguma coisa, seja um artista, seja o teu corpo, seja a ciência, seja o que quer que seja, você irá construir um ídolo e um Deus para adorar e buscar e reverenciar. Ou você conhece o Deus verdadeiro que se revela, o santo e glorioso Senhor que se apresentou neste mundo na pessoa do seu Filho Jesus, e o busca como ele se revelou. Ou você não conhece e você carrega em tua mente e em teu coração uma pequena estátua, um pequeno ídolo de um Deus que não é real, e ele não poderá te ajudar quando você mais precisar. Você se torna um idólatra diante de Deus. Nós não somente fazemos ídolos, mas também nós nos apegamos a coisas, a experiências às quais nós tornamos deuses em nossas vidas. É verdade que nós não iremos adorar literalmente essa pessoa, ou essa carreira, ou esse objeto, ou este bem, mas toda a vida que nós temos, tão curta, os nossos melhores anos são gastos em torno desses ídolos, enquanto Deus é colocado para fora da moldura da nossa existência. E nós escolhemos entregar o nosso coração e a nossa alma, o nosso senso de paz e segurança a essa pessoa, a esse objeto, a esta coisa que eu estou buscando, porque ela não nos condena em nada, e ela não tem um padrão moral para me condenar. Coisas que nós podemos manipular, extrair o máximo delas, que se tornam substitutos para o Deus vivo. Quão astuciosa é a nossa mente, o nosso coração. Você percebe o que a Bíblia diz, meu querido amigo? Que enganoso é o coração e mais perverso, mais enganoso do que todas as coisas, porque ele opera desta maneira. Ele constrói um ídolo para não adorar o verdadeiro Deus, porque ele sabe que nós somos adoradores. É perverso o nosso coração, é enganoso o nosso coração. Amigo, você foi criado para adorar. E se você não adora de fato a Deus por meio de Jesus, porque você nunca o buscou, você está adorando um ídolo. Você é um idólatra diante de Deus nesta noite. Eu não quero lhe ofender usando essas palavras, mas eu devo lhe advertir esta minha função como um pastor. Se você não buscou a Jesus Cristo, você não está em uma situação neutra. Você está realmente adorando um ídolo, um Deus segundo a tua imaginação, e você continuará adorando este ídolo até o final, se você não derrubá-lo deste altar e clamar a Deus por vida, e pedir a Ele perdão e graça e misericórdia, e um novo começo e salvação de verdade. Que palavras tão tremendas deste salmo. Veja o versículo 2. Por que dirão os gentios, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus, o Deus real, Ele está no céu. Ele é real, verdadeiro, fez tudo o que lhe agradou, porque Ele é verdadeiro, Ele é pessoal, Ele está em um lugar, Ele conhece todas as coisas. Versículo de número 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. São manufaturados, não são reais. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Que palavras! Eles têm boca, não é? Esses ídolos, você já viu? Esses deuses imaginários que nós inventamos têm uma pequena boca esculpida ou pintada ali, mas eles não falam. Sabe o que isso significa dizer? Que eles não têm uma mensagem. Eles não têm uma mensagem para você, este ídolo. Eles não falam, eles não podem te dizer o propósito e o significado do porquê você está aqui e o que irá acontecer com você ao final de tua vida. Eles não falam, eles não têm uma mensagem, têm boca, mas não falam. Nada podem dizer sobre o mundo, não têm uma explicação sobre o universo, sobre a criatura, porque as pessoas agem como elas agem, porque o ser humano é como é. Eles não têm uma mensagem. Pergunte ao Deus Sol dos egípcios, ou a Mamon, ou a Marduk dos fenícios. Pergunte a Iemanjá, ao Xum, ou qualquer ídolo, ou aos nossos ídolos construídos por nossa imaginação. Podem eles explicar o porquê nós estamos aqui? Podem eles explicar o paradoxo humano de, embora termos almas eternas,
com capacidade tão grande de construir coisas gloriosas e poderosas e belas, e ao mesmo tempo, juntamente, o poder de destruir e de arrasar todas as coisas. Quem jamais pode explicar isso, senão a palavra de Deus, que nos informa que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com poderes tão grandes, mas o pecado trouxe toda a miséria e toda a contradição. Estes ídolos têm boca, mas não têm uma mensagem para explicar para você o significado da tua vida, nem o propósito dela. A Bíblia diz que eles têm olhos, observe, têm olhos, mas não veem. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não sabem o que nós estamos fazendo. Eles não conhecem os nossos pecados. Nós podemos fazer qualquer coisa terrível e absurda e grotesca diante dos olhos desses deuses. Eles não conhecem. Eles não têm padrão moral. Eles não sabem, não conhecem. É o tipo de Deus que nós gostamos, não é? Que não vê o meu pecado, que não sabe o que eu fiz, que não pode me julgar nem condenar. Que Deus maravilhoso eu tenho construído. E o salmista segue no versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Os seus ouvidos não estão abertos e eles não podem ouvir a tua oração. E quando você se dirigir a Ele do íntimo de tua alma, eles não te ouvirão. Têm ouvidos, mas não ouvem. E porque eles não ouvem, eles não poderão te responder no momento da dificuldade. Eles não poderão te dar uma resposta de paz e segurança sobre a tua alma. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. E no versículo 7 é algo tão interessante. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tem mãos, mas não andam, não apalpam. Não pode fazer o básico, eles não podem apertar a tua mão. Eles não podem se introduzir a você. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não podem andar em tua direção para te socorrer e ter um relacionamento com você. São esses os ídolos que nós adoramos? São esses os deuses que nós criamos? Tem olho, mas não vê, ouvidos, mas não ouve a nossa oração. Estão apenas ali para apalpar e massagear a nossa consciência culpada, porque nós somos adoradores. Mas eu não quero um Deus santo. Mas esse ídolo que eu construí não pode me ajudar. Não pode me ajudar. Extraordinariamente, são esses os deuses que as pessoas adoram. Ídolos do dinheiro, ídolos da carreira, ídolos da sensualidade, do prazer, do poder e da fama, do domínio de sua própria vida, isto é, alto amor, estética. São essas coisas que dominam e conduzem a nossa existência tantas vezes. Mas esses deuses não têm poder, nem padrão moral. E no teu leito de morte eles não poderão te ajudar. Nem voz, nem mensagem, nem explicação sobre a realidade, nem garantia após a morte. São esses os deuses que você escolheu. É esse o pequeno ídolo que você tem adorado e servido em teu coração até aqui. Você nunca buscou a Jesus Cristo para o arrependimento e a fé e o perdão e a vida eterna. Nem visão, nem voz, nem mensagem, nem explicação, nem poder para te ajudar, nem para perdoar os teus pecados, nem podem te dar paz. Há algo tremendo neste versículo 7, na segunda parte. Ouça novamente. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Interessante, porque no versículo 5, ele já disse que tem boca, mas não falam. E agora ele está dizendo que tem garganta, ou nenhum som sai de sua garganta. Parece que ele está repetindo a mesma coisa, não é? Já que ele mencionou no versículo 5. O que ele quer dizer? Nem som algum sai de suas gargantas. O hebreu, na verdade, significa eles não suspiram, nem som algum sai de suas gargantas. Eles não suspiram. Isso quer dizer que eles não possuem afeição, nem compaixão, nem sentem por você. Quando você está em dificuldade, eles não suspiram ao ouvir a tua dificuldade. Eles não podem te ajudar, nem te ajudarão, nem sentem nada por você. Eles não têm compaixão por tua alma, por tua vida neste mundo. Quando tudo se for, meu amigo, minha amiga, nesta noite, quando o dinheiro, mamon se for,
e este belo e saudável corpo começar a se deteriorar e a velhice chegar, e pouca medida de energia sobrar, estes ídolos que você tem adorado até aqui, eles não sentirão nada por você, nem te ajudarão, nem te auxiliarão, e essa carreira ou conquista e todo esse currículo não te servirá, e ter se afastado de Deus em busca de tua própria vida longe do Senhor não te servirá, e todos os bens acumulados, e todo o sucesso, e toda a medalha, e todos os países que você visitou, e todo o prazer que você conseguiu no corpo e na mente, e tudo que você conseguiu acumular, e todo o prazer do pecado possível, não poderão oferecer qualquer medida de conforto, de alívio naquele dia, naquele momento, quando você tiver que partir. E seres humanos têm vendido as suas almas, literalmente, para viver em torno destas coisas e colocarem a Deus de lado para adorarem criaturas, ídolos, criados pela imaginação humana, pela mídia, pela moda, pela música, em sua própria mente. Mas o Deus verdadeiro é real. Deus que criou os céus e a terra não é uma força ou energia abstrata, distante. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que fala neste mundo e se revela. É um Deus que possui características de personalidade. A própria personalidade que nós temos é a imagem de Deus em nós. É isso que nos torna criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Que Ele tem características de personalidade, e nós temos também, como um animal não pode ter. Ele nos deu isso, Ele criou e Ele sustenta. E Ele nos diz que o pecado trouxe toda a miséria e a tragédia a este mundo, e nos afastou e nos alienou de nosso Criador, mas que Ele mesmo veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, e esse Deus tem padrões. Este Deus, meu amigo, Ele suspira. Ele sente por você, que você está desperdiçando a tua vida e logo terá que entrar na presença santa dEle para ser julgado. Ele sente por você, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que ainda está preso à idolatria do ego e da autodeterminação e a tantos e tantos pecados, e Ele sente tanto, e de tal maneira Ele sente, que Ele mesmo veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele desceu e desceu e se humilhou e se humilhou. Que amor, que interesse, que sentimentos. Quem jamais poderia comparar o amor de Deus com qualquer outro amor? Se isso não for amor, dizia uma antiga canção, o oceano secou, as andorinhas não cantam mais. Você já ouviu? Será que é possível comparar o amor de Deus? Ele realmente sente por você. E do seu trono de glória e misericórdia, Ele envia homens a pregar o Evangelho em toda parte, como um chamado para que você venha a Ele. E Ele tem preservado a sua palavra ao longo dos séculos, para que você encontre o caminho de salvação e misericórdia aqui. Ele sente profundamente, e Ele tem olhos para ver o teu estado agora. E Ele conhece os teus pecados. E você deve confessar diante dEle, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir o teu arrependimento e para receber o teu arrependimento. E Ele tem uma boca para te dar uma resposta de paz em teu coração e de certeza de perdão. Ele é o Deus real, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é um Deus que sente, Ele é um Deus de poder. Um Deus que pode realmente transformar vidas. Ele transformou a minha vida há 20 anos atrás. E a vida de milhões e milhões de pessoas tem mudado tão radicalmente pela bondade e a graça do Senhor. E Ele é um Deus pessoal, um Deus que te guiará por toda essa jornada, um Deus a quem você pode dirigir a tua oração na certeza que Ele é um Deus que ouve e que responde orações, porque Ele pode ouvir bilhões de orações dirigidas a Ele ao mesmo tempo e sondar cada uma e dar uma resposta de paz a cada um que o busca. E Ele te guiará se você o buscar, e Ele intervirá na tua vida em tantas situações para te aproximar mais dEle e te preservar e te conduzir até o final. Qual é o teu ídolo? Qual é o teu Deus? O dinheiro, a busca por ela, a falta dela, e eu quero demais, e a minha vida é tudo em torno disso, eu não tenho tempo para o Senhor Jesus Cristo. Música, prazeres, teu intelecto, a tua autodeterminação. Eu sou independente, eu não preciso que ninguém me diga o que eu faço, um Deus para me guiar e me governar. Meu corpo, bens e posses, são esses os teus deuses? Você crê que eles são melhores do que pedra e barro e gesso?
Pode o teu ídolo apaziguar a tua consciência? Pode ele perdoar o teu pecado e remover a culpa e dar certeza de salvação? Pode ele remover a mancha do pecado? Pode ele ouvir as tuas orações? Pode este ídolo transformar o teu caráter para melhor e te dar vitória de tantos vícios e pecados que te afastam do verdadeiro Criador? Você tem uma alma eterna. Dirija ela ao Deus vivo. E em particular faça isso buscando ao Senhor Jesus Cristo, porque quando uma pessoa busca a Deus de verdade, ele aponta para o Senhor Jesus e diz: vá a Ele. É por meio de Jesus, o Salvador, que nós temos acesso à presença de nosso Criador. É por meio de Jesus Cristo que nós temos o perdão de nossos pecados. Meu querido amigo, quanto nós devemos buscar a Deus. Veja esse versículo de número 11. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Enquanto nós devemos confiar no Senhor. Ele é o escudo, Ele é proteção e segurança contra o diabo, inimigo de tua alma e este mundo. E Ele te abençoará e te protegerá. No versículo 13 ele diz: abençoará os que te temem, os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Você percebe, essa é uma promessa. Você vem a Cristo para o perdão, você confia nele, se entrega a Ele, a promessa é essa: você será salvo e preservado. Mas alguém vem a você e diz: como você pode saber? Você nunca pode saber que você foi salvo. Você nunca pode ter certeza real. Alguém te pergunta e te diz: como você sabe? Você está crendo nessa mensagem do Evangelho sobre Jesus, sobre o Salvador? Como você saberá que Ele te receberá no céu, que você foi realmente salvo, que a tua vida foi feita nova, que Ele te amará? Bem, você sabe, porque a Bíblia está cheia de promessas. Deus é um Deus que promete, Ele não mente, Ele não pode mentir. E aqui está no versículo 13: abençoará os que te temem, tanto pequenos quanto grandes. Essa é uma promessa maravilhosa, e há tantas outras na Bíblia. Deixe-me recordar uma em João 6:39: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é a vontade do meu Pai que está no céu, disse o Senhor Jesus, que aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Você saberá que Ele te salvou. Não será algo abstrato, algo na mente apenas, será uma experiência real. Você sentirá o amor e a graça de Deus em tua vida. Mas deixe-me falar isso, porque há uma advertência nesse versículo de número 17. Ouça com atenção: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não é silêncio, não. Silêncio é do nosso lado aqui, porque a pessoa se foi, é como se ela tivesse sido silenciada, não é? É uma metáfora. Mas quando ela fecha os seus olhos para este mundo e abre um novo mundo, não será silêncio se ela não buscou a Cristo. A Bíblia diz que será dor e ranger de dentes, e lágrimas, e tristeza, e miséria, e clamor profundo por ter deixado de lado e lançado a sua alma pela janela, tendo adorado ídolos e nunca buscado ao Senhor. É terror, e esse é um versículo tão solene. Mas veja o versículo 18: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Venha ao verdadeiro Deus, entregue-se a Ele por meio de Jesus. Creia nele, orando ao Senhor. Você experimentará essa promessa do Senhor. Oh, amigos, se eu pudesse abrir a sua mente, eu tivesse esse poder nesta noite para você entender a simplicidade deste chamado. Não é uma história, não é algo distante, está diante de você. Ore ao Senhor se você não buscou ainda. Se você não tem certeza de paz e de vida eterna, não diga a si mesmo: ainda tenho tanto tempo para buscar a Cristo e crer nele. Você não tem. E quanto mais você se afasta do Senhor protelando essa busca, este ídolo que você criou irá dominar o teu coração. E quando ele morrer, ou quando você morrer, ele morrerá com você, e você entrará na presença do Deus verdadeiro, sem Cristo, sem um advogado, sem um Salvador, sem esperança, sem retorno. Você não pode deixar isso acontecer. Creia, orando e clamando por vida. Ouça essas palavras:
Creia no Senhor Jesus e clame a Ele. E conforme você ora a Ele, entregue a tua vida com certeza e por inteiro. E diga: Senhor, eu te servirei e eu viverei para ti. E você será recebido, e você será salvo, e você saberá que Ele te salvou.